Querido Pai no céu, te agradecemos, te alabamos nesse dia, nessa manhã. Te agradecemos por fazer possível que nos podemos aqui reunir mais uma vez, esse lindo grupo. Pesquisadores, estudantes da Tua Palavra, que abriste para essa última geração. Nosso querido Senhor, ajuda para que podemos ter aqui um tempo abençoado, um tempo especial, tempo no qual o Espírito Santo pode trabalhar nas nossas mentes e corações. Querido Senhor, ajuda para que tudo vai ser muito bem aqui, a organização, a técnica, as apresentações, Senhor, nossas conversas, nossas decisões. Querido Pai, ajuda para que o diabo não tenha como entrar, como causar dano aqui no nosso programa. Esteja com aqueles que ainda estão viajando também, para que se podem se juntar a nós prontamente e dessa forma também participar das bênçãos. Guia-nos nessa hora, guia minhas palavras, guia todos nós esse estudo, pela ajuda do Espírito Santo. E queremos pedir essas coisas, Senhor, por nome do seu Filho querido, Jesus. Amém. Vamos a ter notas também, estão quase prontas. Durante o dia vou procurar de imprimir as notas. Nesse momento, nessa manhã, não acho muito importante ter notas. Eu quero apresentar o tema de colocar tempos. Se virou um tema muito importante nesse movimento, vocês já sabem disso. Quero resumir os argumentos, os pontos que o movimento compreendeu para explicar essa temática. E seguramente todo mundo ouviu que estamos colocando tempos intensivamente, recentemente, e precisamos explicar o porquê. Quando eu preparei aquele documento, eu coloquei no meu folder lá na minha computadora, e eu já tinha um folder chamado Colocar Tempos. Mas os documentos que eu juntei aí nos últimos anos eram todos os meus documentos demonstrando que não podemos colocar tempos. Então, ontem eu agreguei esse novo documento postulando uma posição totalmente diferente. Tem muito que acho que aqui corrigir e falar, pensar sobre esse tema. Quero dividir meu tema em 3 partes. A primeira parte seria a lógica ou a repetição do problema ou do assunto dos tempos em cada movimento de reforma. E talvez elaborar sobre isso na segunda parte. E na última parte eu gostaria de ver os textos, uma série de textos, uns 10 textos do Espírito de Profecia, analisando o que ela queria dizer, o que quer dizer quando ela fala coisas como que não vai haver mais tempo, ou não vamos ter outro teste em base do tempo. Então essa é a ideia, mais ou menos essa estrutura. O tema de colocar tempos, na verdade, não é nada novo nesse movimento. Desde o início, tivemos esse problema ou acusações que estamos colocando tempos. Quando em 1995, colocamos o tempo de 1989, tempo do fim, colocamos um tempo. Mas a argumentação desde o início sempre foi: qual é o problema? Simplesmente estamos compreendendo um evento. Na verdade, não colocamos tempos, colocamos eventos. E esses eventos
acontece em certo tempo, porque vivemos em tempo. Dessa maneira não estamos quebrando esse mandato, aquela direção que fala que não deveríamos colocar tempos. E assim, avançando no tempo, colocamos diferentes datas na história, e sempre foi alguma coisa olhando para trás. Mas chegamos agora a momentos onde o atrás já não foi muito distante. 2012, a primeira vez nosso movimento, o Mau Pamenda e seu grupo, eles colocaram um tempo no futuro. Eu lembro que eu fui um daqueles que escreveram para ele um e-mail dizendo: irmão, você não pode fazer isso. Você não lembra esses textos, isso e isso, o que acreditamos. E muitos atacaram ele, e atacaram o seu grupo. E eu lembro que existia uma tristeza nesse movimento por perder esse irmão, porque ele foi para esse lado de colocar tempos. Pouco antes de 2014, ele fez um anúncio e todo mundo ficou feliz que ele está voltando ao movimento com o mesmo ponto de vista como o resto de nós que não podemos colocar tempos. Mas aqui fizemos uma coisa que nesse momento não compreendimos. Avançando o tempo, mas aqui temos agora uma data. Se você está aqui nessa hora, muitos de nós entramos no movimento nessas alturas aqui dessa história, nos 2007, 8, 10, 12, etc. A maioria de nós, acho mais ou menos. Então, colocar tempos 1989 não parecia muito próximo. Isso é uma coisa não é muito próxima a nós, não nos afeta muito, parece distante. Não parece tão iminente, não tão problemático. Tem muitos anos que passaram e colocar um tempo aqui não parece assim, afetar muito o ser humano. Mas colocando tempos que são muito próximos ao nosso tempo, já vira um pouco a percepção. Parece diferente isso aqui. Agora temos vários tempos agora nesse movimento. Mas pela primeira vez, ou a segunda vez depois desse incidente aqui, nesse ano, 2018, faz um mês atrás, mais ou menos, de novo colocamos um tempo para o futuro. Nesse ano, agora, antes de fazer isso, começamos a compreender que o tema de colocar tempos é um tema que já não podemos evadir. Temos que enfrentar, temos que solucionar. Porque, na verdade, se você é honesto, você coloca tempos. Nós colocamos tempos, muitos tempos. Mesmo se estamos fazendo, no momento, olhando para trás, colocamos tempos. Então, o que quer dizer isso? Como podemos justificar isso? E aqui, no Campal da Itália, em junho, 2018, o irmão Pamenda, novamente, ele introduz o tema a esse movimento. Com sua primeira palestra lá, tocando o tema, alguns pensamentos, sem entrar muito em detalhe, mas abriu a discussão dessa temática. Desde esse momento, vários falaram desse tema, e aqui no Brasil também, estou seguro que muitos de vocês já estudaram o tema, mas gostaria de abordar essa temática aqui nessa ocasião com vocês, procurando de juntar os diferentes argumentos que descobrimos. Uma das lógicas é que nós não repetimos a história. Todo mundo sabe isso. É um princípio importante desse movimento. Linha sobre linha, repetir a história, repetir os eventos. E não preciso demonstrar porque nós acreditamos que repetimos a história milerista a pé da letra.
Mas o movimento millerista, tempo do fim de 1789 até 1944, isso foi um movimento que todo mundo entende muito bem. Temos uma prova aqui, uma mensagem passada no tempo. Na verdade, que é uma mensagem onde você tem tantos tempos, tantas linhas de tempo, que o tema de tempo é realmente essencial e primordial nesse movimento. Ok, aqui você sabe, várias linhas terminam, etc. Acho que temos sempre elaborado 7 profecias de tempo que acabam nessa história. Se esse movimento se repete a pé da letra, é difícil de argumentar que não temos tempo na nossa história. Mesmo que sabemos que aqui o tempo foi algo específico, a prova baseada em tempo foi algo específico para esse movimento. Vamos a ver, vocês me imagino, podem se imaginar já isso, que o tempo aparece sempre nessas provas, nessa via de reforma. Okay? Agora, a linha dos milheristas, qual é a igreja da linha dos milheristas? Como chamamos essa linha? É nas 7 igrejas. Como chamamos a linha dos milheristas? Qual das 7 igrejas? Filadélfia. Que vem antes de Filadélfia? Sardis. Então, essa linha temos um pouco mais que Filadélfia só. Não? Porque aqui no início, ainda temos Sardis. E essa igreja aqui? Tiatira. Sardis, que chamamos a igreja dos reformadores, dos protestantes, Sardis, no seu tempo, tinha o cumprimento dessa profecia aqui. E a Bíblia tem 3 profecias. Os 1520, os 1260 e os 1290 anos. Aqui falta uma, não? 1235. Tinha essas 3 profecias de tempo. Mas eles compreendiam essas profecias de tempo? Eles não compreendiam. Isso era para eles a ver, a compreender. Eles tinham as ferramentas de compreender essa profecia, sim ou não? Tinha. Qual foi o princípio que Bíblia usou para descobrir, para entender esse elemento de tempo, o cumprimento das profecias? Dia por ano. Mas quem descobriu esse movimento, ou esse elemento? O Miller, quando ele chega, basicamente ele quase não usa fontes ou textos ou teólogos para a sua compreensão. Mas ele usa alguns poucos. Acho que tem 2, 3 nomes que temos descoberto que ele usou para a sua lógica, para os seus princípios. E o princípio dia por ano não foi dele, senão desse homem aqui, Joseph Mead, que é um protestante de Inglaterra, do Reino Unido. Ele foi historicista, teólogo,
erudito, e ele já usou, não sei se ele descobriu esse elemento, mas ele é do século XVI, XVII. Ok? Então, os protestantes já tinham um homem, e muitos foram influenciados por ele. Por exemplo, Newton, o teólogo Newton, foi influenciado por ele. Vocês talvez sabem que os milharistas usaram muito textos de Newton, desenvolvimento de eventos apocalípticos. Então, aqui, eu somente queria demonstrar que nessa área, os protestantes já tinham a sabedoria, em teoria. Ele tinha os elementos para os princípios dia por ano. Já tinha na sua mão e poderiam ter compreendido isso aqui. Seu tempo. Eles não fizeram. Por que eles não fizeram isso? Porque eles não poderiam descobrir a data que si mesmo ele tinha a chave. Outro dia, o Tyler, ele fez uma ilustração, mais ou menos assim. A Bíblia é um tesouro. Esse tesouro está fechado. Ok? Agora você tem à sua disposição uma chave. Mas claro, essa não é a única chave que existe. Tem várias chaves. Agora, eles tinham essa chave aqui para abrir, não? Mas somente era... Uma coisa era elegir a chave e depois a seguinte coisa, você tem que aplicar a chave. Não fizeram isso. Miller fez isso. Ele encontrou, ele achou a chave lá, ele usou e abriu para descobrir essa verdade aqui, essas verdades de tempo. Então, na história, nós protestantes, a igreja de Sardes, ele poderia ter entendido isso, deveria ter compreendido as profecias de tempo. Podemos abrir lá rapidinho o livro de Apocalipse, capítulo 3. Ok, Apocalipse 3. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirme o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E eles não sabiam. Não, eles não sabiam a hora. Poderiam ter sabido, mas não sabiam a hora. Mas também tem necessários algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão em branco, porque são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o problema foi que eles ensujaram as suas vestes, não? E ensujaram com quê? Ensujaram com o vinho de Babilônia. Então, o vinho de Babilônia, dessa história aqui, impactou a compreensão dessa igreja para não poder achar a chave para abrir. Mas o assunto é aqui, queridos irmãos, que o tempo é o elemento essencial. Tem 3 profecias de tempo que deveriam ter compreendido
para o seu tempo, para se cumprir. E vocês sabem que tem mais aqui, porque temos aqui 25 anos, quando termina a perseguição. Tem muitas coisas aqui que poderiam ter e teriam ter visto, mas não viram. O que eu estou dizendo é que temos lá a história de uma igreja que, impactado pelo vinho de Babilônia, não tem a compreensão sobre o tempo certo. Não sabe a vinda, não sabe o juízo. Poderia ter saber, mas não sabe. E essa história é exatamente a história de Laodiceia. Porque Laodiceia, da mesma maneira, impactado pelo vinho das doutrinas falsas, e dessa maneira não compreende o que deveria compreender. Não sabe a hora, a vinda de certos eventos em nossa história que deveria e poderia saber. Somente esse modelo aqui demonstraram que coisas se repetem e que deveríamos ver. Vamos entrar um pouco mais em detalhe depois na história milerista, mas como vocês veem, temos o mesmo problema em Sardes, o mesmo problema em Filadélfia, o mesmo problema em Laodiceia. E o elemento de tempo é essencial nessas linhas, em todas as igrejas e histórias. Ok. Abram comigo, por favor, o livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6. Antes de ir aí, somente para apoiar um pouco essa lógica, em 1698, não, 538, 1798. São 1260 anos. Os 1260 anos, qual profecia são os 1260 anos para a nossa geração? Como aplicamos essa profecia em nosso tempo? Exatamente. 126. Então, o que seria a paralela de 538 no nosso movimento? 1963. 863. Ok. 126 anos depois, chega a 39. Tempo do fim. Tempo do fim. Por isso estamos dizendo que estamos repetindo a história. Essa história de Laodiceia, essa história aqui dessas igrejas. Nós estamos repetindo a mesma história e temos, com o descobrimento disso aqui, temos o elemento de tempo. O descobrimento disso foi bastante devagar no seu movimento, porque no início, 2005, quando descobrimos o 2520, quando descobrimos o significado disso, não durou muito tempo até irmãos descobriram esses números também aqui, 126. E alguns irmãos fizeram estudos bem extensivos do número 126. Mas não fizemos essas aplicações. E só agora, esse ano passado, chegamos a aplicar o material que já tínhamos descoberto, uns 10 anos atrás. Ok? Simplesmente as linhas, a linha sobre linha demonstra a nosso movimento que tem demais de aplicações, de histórias se repetindo
nosso movimento. E quando se repetem dessa forma, esse detalhe, aplicando os tempos, e as linhas, e os anos, queridos irmãos, é difícil de não ver que esse elemento de tempo é um elemento tão essencial que não poderia ter feito no nosso tempo, parece impossível. Tem que aparecer de novo o assunto do tempo. Então, Gênesis 6, vamos ler o início aqui. Simplesmente quero elaborar uma lógica de eventos. Vocês têm um microfone incorporado aqui para outros participar ou não? Não. Ok. 6:1. Aconteceu que, com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, Gênesis 6:1, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ok. Temos aqui uma linha. Poderíamos chamar essa linha de Adão. Essa linha, Deus já declarou que vai ter juízo. Aqui nesse momento, em consequência do comportamento dos seres humanos, ele avisa que vai ter um juízo. Mas esse juízo, queridos irmãos, quando é anunciado, na verdade? É somente nesse momento ou Deus já anunciou ao seu povo que ele iria de trazer o dilúvio? Quando é a primeira vez Deus avisa ao seu povo que ele vai destruir a terra? Gênesis 6? Onde ou em que forma ele mostrou isso? Como abriu eles a verdade do dilúvio para a humanidade? Matusalém. Ok? Até aqui, aquele homem. Assim? N. N. A M. M de mar. Matusalém. Ok? Por que Matusalém já anuncia, declara o fim? Quando este morrer, virá. Ok. Depende um pouco. Se você olha no Strong, você não vai descobrir esse significado. Mas Strong também é uma interpretação do significado do seu nome. Você pode encontrar outros estudos que demonstram em hebreu que o seu nome significa isso. Quando ele morrer, virá ou acontecerá. O significado do seu nome é mais ou menos isso aqui. Quando chega isso, como chama isso aqui? Flecha. A flecha chega ao seu fim. Então, isso é que quer dizer esse nome aqui. Então, eles sabiam de que nos tempos dele acontecerá uma coisa. Vai acontecer uma coisa que Deus vai fazer com a terra. Então, ele mesmo, seu nome, foi uma profecia. Agora, além dessa profecia, além do que Deus anunciou para o seu povo, o que vemos nessa história é a rebelião, ou a escuridão na qual os seres humanos entram. E por entrar nessa escuridão, eles não sabem o que vai acontecer. Mas nesse versículo aqui que temos lido, o que foi que Deus declara para o seu povo? Quanto tempo ele vai dar à humanidade até ser provada, até se fecha a porta de graça para eles? 120 anos. Claro, muito difícil de se imaginar
para essas gerações que tinham facilmente mais de 60 anos de idade, os seres humanos. Então, limitar a 120 parecia quase impossível, parecia uma coisa totalmente impossível, absurdo, não? Limitar ou dividir o tempo de vida um fator 6. Hoje em dia, 30 anos seriam, quantos seriam? Você vai viver 5 anos no mais de vida. Isso não parece absurdo, parece impossível. Então, o que acontece aqui é que Deus declara o fim, lo declara aqui, dá uma profecia de tempo muito específica. Mas quando chegar o tempo, eles não compreendem, eles não sabem. Vamos ler um pouco o texto, vamos continuar. Ok. Podemos saltar o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pensou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o reptil e até aos aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então aqui temos agora o que chamamos o reformador, ou uma pessoa através da qual o Senhor trabalha nessa geração. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, o Senhor acha aqui um mensageiro, acha uma pessoa com a qual ele pode trabalhar. Porque essa pessoa andava com ele, estava em comunicação com ele, estava justo. E nós sabemos, temos que ter em mente, não, todo esse processo de justificação. Ele é justificado porque ele entrou num processo, passou por um processo de reforma na sua vida, arrependimento, etc. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Caf e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor, da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Ok, então essa é a situação que ele encontra nesse tempo. Mas, um pouco depois, então, nós sabemos todo esse processo aqui. Temos uma profecia de tempo. Temos a rebeldia ou rebelião? Assim? Ok. Do povo que faz impossível ver a profecia, mas ele levanta um reformador, ou ele começa uma reforma no seu povo. Essa reforma, nesse caso, é a história de Noé. E continuamos mais um pouco aqui para ver o que acontece logo. 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência e eis que os desfarei com a terra. Então agora, chegando aqui a esse tempo, ele declara que o fim está chegando. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumerás por dentro e por fora com betume. Dessa maneira farás. Ok, explica os detalhes. Vamos saltar mais um pouco. Aqui tem muitos anos, logicamente, que estão passando. Vamos ao capítulo 7. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé:
entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, etc. 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio, os animais, etc. 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, eu não estou dizendo que passam 120 anos e logo é a reforma. Esse tempo aqui, simplesmente, não é muito específico essa linha aqui. Temos 120 anos. Mas ao fim dos anos, agora temos a declaração de uma profecia. Em quantos dias vai se fechar a porta da graça? 7. E quando ele anuncia isso? Ele tinha anunciado isso há muito tempo atrás, mas a humanidade esqueceu isso, não compreendeu por a sua rebelião. Mas aqui chega uma hora onde Deus tem que lembrar ao ser humano o fechamento da porta da graça. Esse é um princípio que compreendemos muito bem, já estamos ensinando isso há muito tempo, desde o início. Mas ele somente pode ensinar isso a quem? A quem está reformado. Os outros não compreendem isso. Mas declarando agora o fechamento da porta da graça, com quanta antecipação ele faz isso? Com muito pouca antecipação. Então aqui, chegando ao fim, Deus lembra e declara novamente uma profecia de tempo. Declara o fim exato. Haverá 7 dias. Depois de 7 dias aconteceu isso aqui. E esse é um princípio que vemos. Chegando ao fim, podemos ver que ao final o tempo já é muito breve. O reformado, ele compreende, mas não vai ter muito tempo. Os últimos eventos são muito rápidos aqui. Pouco tempo. Mas a profecia de tempo aqui, que chega ao final, é um elemento essencial de toda essa história. Temos aqui, então, elemento de tempo, declarando a porta fechada. A seguinte linha, 2 capítulos depois, ou agora um capítulo mais depois, Gênesis 8. Desculpa, não 8. Dezoito. 17 e 18. Gênesis 17 e 18. A história de Abraão. Deus faz um pacto com Abraão. Talvez podemos ir um pouco mais antes ainda. 15. Gênesis 15. Vamos reler brevemente aquele pacto. Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é
o Damasceno Eliezer. Agora aqui temos uma palavra marcador no versículo 1, quando fala não temas Abraão. E o anúncio, a declaração do Senhor de não temer, aí podemos fazer a combinação com a primeira mensagem angelical, porque a primeira mensagem é temer a Deus, ok? Então temos esse elemento aqui da primeira mensagem angelical, não temas. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, esta não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. 6. E creu ele no Senhor, ele foi imputado isso por justiça. Agora, a justiça é o segundo passo nos mensagens angelicais. Então, a segunda linha aqui. Vemos esse processo aqui de como se escreve justiça? Seta? Ok. Qual seria o terceiro passo aqui? Juízo. Também? Gênesis 15, versículo 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te essa terra para herdares. E disse-lhe, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma becerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos. Vamos voltar depois, uns dias mais tarde, a esse estudo aqui. Mas o que ele tem que fazer agora? Ele tem que sacrificar os animais. Sacrifício é o símbolo de juízo, o que é a morte. E também depois, no versículo 13, você pode ver a amplificação do juízo. 15:13. Então diz o Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lo-á 400 anos. Então aqui agora temos uma profecia de tempo que é dada a Abraão. E essa profecia inclui o juízo. Porque o que vai acontecer, eles vão ser afligidos e eles vão ser servos. Mas também eu julgarei, aqui está também essa palavra, mas julgarei também, como já julguei a meu povo, julgarei também a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida de injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E logo, versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e o forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aqueles metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio de Egito até o grande rio Éufrates. Agora vamos ter um número aqui de nomes, Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. Todos eles vão ser dados a ele. Ou seja, vai haver o juízo sobre as nações.
Se vocês contam, você vai achar aqui 10 povos que vão ser julgados. Então, em miniatura, temos aqui nesse capítulo a história das 3 mensagens angelicais. Ao final, o juízo, e o juízo vai ser sobre o povo de Deus, mas temos o juízo também para toda a terra, okay? Sobre as 10 nações. Então, temos aqui uma história do Evangelho Eterno, temos uma história de reforma, mas voltando aqui a nossa lógica nessa história, os planos que Deus tem para Abraão, de fazer ele um grande povo, eles acreditam nisso ou não acreditam? Eles rejeitam. Então, a rebelião que temos aqui, visto já na história de Abraão, também na história de Noé, também acontece aqui. Como eles não acreditam a promessa de Deus de fazer dele um grande povo, então eles sentem uma rebelião. Eles não acham possível que Deus pode dar um filho à sua mulher e a ele, pela idade que eles tinham. E por isso eles procuram de solucionar a profecia da sua própria maneira. Okay? Toda essa história aqui com Agar, com Ismael, essa é a história da rebelião em contra da profecia. Por isso eles não compreendem e vemos simplesmente aqui esse passo, essa lógica dessa rebelião nessa geração também conectado com essa profecia de tempo. Então, o que tem que acontecer? Deus tem que iniciar uma reforma. O reformador aqui foi Noé. Quem é o reformador aqui nessa história? Ao fim desse período, Moisés. Agora, compreendemos bem que nesse período, no tempo de Moisés, esse tempo vai acabar. A porta vai se fechar. Vai ter juízo sobre a nação e sobre a nação que castigou o povo de Deus. E pouco antes de chegar esse momento, como aqui, nessa história também, uma vez mais, Deus declara exatamente o juízo sobre o povo. Podemos ir a Éxodo, capítulo 8, versículo 20. Fala assim, Éxodo 8, 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir ao meu povo, eis que enviarei exames de mosca sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes exames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nele não haja exames das moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será esse sinal. Ok.
a maneira como Deus procede aqui, nessa história, mesmo que existe uma profecia, ele tem que voltar a explicar a profecia de tempo para seu povo. Pela rebelião eles não compreendem. Eles poderiam ter compreendido? Sim. Eles sabiam, o fim desse período, eles sim sabiam. Helena White declara que os anciãos do povo sabiam. Moisés mesmo ele sabia. Ele compreendeu que ele era o reformador. Existia um conhecimento aqui. Mas Moisés não queria fazer da maneira como Deus tinha planejado. Então, em Moisés vemos a mesma história como vimos em Sardis, por exemplo. Ele tem bebido um vinho, o vinho da educação, no palácio. Ele tem outras ideias como cumprir a profecia. Os anciões tampouco queriam, eles não queriam que seja dessa forma. Então, eles se opõem à rebelião, mesmo compreendendo, sabendo que chegou ao fim essa profecia. Então, aqui Deus tem que levar o seu povo através de um processo lento. E aqui vemos que Deus começa a declarar eventos muito específicos. Ele declara agora essa é uma profecia, amanhã isso acontecerá. Ok? Mas o reformador também é preparado. A mensagem de tempo está voltando aqui a esse movimento. E pouco antes, então, quando se fechou a porta de graça, Deus avisa que isso acontecerá. Quando se fechou a porta de graça, aparece essa linha aqui. Quando foi esse momento aqui? Que horas foi isso? À meia-noite. À meia-noite, o anjo passará para trazer a última praga. E quando foi declarado isso? Aqui. Não, isso foi declarado poucos momentos antes de acontecer. Então, também essa linha, vemos esse princípio de mesmo aqui temos uma profecia de tempo, declarada muito tempo atrás, quando chega o tempo, eles não estão preparados, eles não compreendem. Deus tem que, com pouca antecipação, ele introduz novamente o elemento do tempo. Okay? O elemento do tempo aqui, eu diria, não é assim essencial. Não é essencial se você compreende que é meia-noite ou que é outro dia. Isso já não muda nada. Se são 7 dias, 8 dias para os homens aqui nesse tempo, não mudaria nada. Para Noé compreender que são 2 semanas, 1 semana, não vai mudar nada. Mas esse elemento é introduzido aqui na história, o elemento de tempo. Esse é um marcador, e já temos 2 testemunhas. Na base de 2 testemunhas, podemos compreender que isso aconteceu com nós também. Quando chega o elemento de tempo, no final, declarando o fechamento da porta de graça, na meia-noite, queridos irmãos, isso aconteceu pouco tempo antes. Ok. Vamos fazer mais uma linha e vamos fechar essa hora. Então, essa é a linha dos patriarcas, a linha de Adão. Segunda linha, a linha de Abraão, Moisés. E também temos toda a história do povo de Israel, o Israel antigo. O povo tem aqui, em Jeremias, declarado na profecia de 70 anos, cativeiro. O povo sabe dessa profecia. Às vezes, podemos ver que a reforma
tem a reforma Deus consegue mediante um castigo. Porque nesse tempo aqui, o tempo em Babilônia se virou foi um castigo para o povo, mas ao mesmo tempo foi uma reforma do povo. Vemos o exemplo do Daniel. Daniel foi um bom exemplo. Ele aproveitou esse tempo aqui para ser reformado. Okay? Ele toma uma decisão e aproveita esse tempo. E o tempo de castigo se vira uma bênção para ele. Isso é o que deveria acontecer. Esse foi o plano de Deus para com o seu povo. Então temos aqui essa profecia de tempo. O povo normalmente esquece. Eles não sabem. E tem uma pessoa, o Daniel, que começa a pesquisar. Ele pesquisa, ele quer compreender. E todo mundo conhece, lembra esses textos, Daniel 10, 9, onde ele entra em contato com o Senhor, ele quer compreender, ele faz jejum, ok? Então, ele representa esse reformador que nesse tempo quer compreender, porque entende, compreende como todos, mas não sabe exatamente. Então, mais ou menos, ele compreende, já chega ao fim desse período de tempo. Quando chega o tempo final, então Deus declara a ele. E temos todo esse mesmo processo aqui, essa linha. O povo está em rebelião. Aqui também eles preferem beber o vinho de Babilônia. Eles se viram babilônicos quase. Não? Depois de 70 anos, eles formam parte da maneira que eles não querem mais sair. Eles não querem mais sair. Mas aqui com essa reforma que está personalizado na pessoa de Daniel. E não estou dizendo aqui nesse modelo. Não estou dizendo que a reforma acontece aqui no final somente. Isso não é o que eu quero demonstrar com esse modelo. A reforma com Daniel acontece aqui no início. No mesmo momento que ele chega a Babilônia, a reforma dele é tudo aqui um processo de reforma. Mas Deus comunica aqui, se comunica como reformador, e chegando ao final, Deus declara para ele o fim. E qual é o fim desse período aqui? Qual é o ano que colocamos aqui? O fim dos 70 anos de escravidão em Babilônia. 500... Não é 37? Não? Antes de Cristo. Isso é o primeiro ano de o rei Dario. Não? Isso o fim. Isso está onde? Isso temos em Daniel 10, versículo 1. É o primeiro decreto. Não? Desculpa, o terceiro ano de Ciro. Não? Bom, é aqui bastante história para demonstrar tudo isso, mas em Daniel 10:1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra de Daniel, chamado Beltesazar. E a palavra é verdadeira, ele é conflito grande, mas ele compreendeu a palavra, teve inteligência na visão. Ele compreende. E depois, no capítulo 10, vamos ter os detalhes da profecia sobre o seu povo. Mas aqui ele compreende o fim dessa profecia. Não, e o que ele agora recebe é uma revelação de tempo. Acontecem mais coisas aqui, mas de uma maneira assim, não superficial, mas um pouco, não muito profunda. Podemos ver aqui o mesmo princípio acontecer. E pouco tempo antes disso, ele compreende esse evento aqui, que isso é o primeiro decreto.
podemos ver isso como uma porta da graça que se fecha, porque aqui nesse momento você deveria sair da Babilônia. E alguns aproveitam e saem. Não? Aqui, alguns saem da Babilônia no primeiro decreto, depois outro grupo mais depois e outro grupo mais depois. Mas simplesmente aqui, a base desses 3 testemunhos, eu acho que podemos ver que Deus introduz o elemento de tempo. Ele introduz esse elemento, mesmo que existe já por muito tempo, ele coloca na consciência do seu povo pouco tempo antes de fechar esse tempo, esse período. Não. E se isso é assim das histórias, nosso tempo também tem que ser assim. O que vimos lá, quando entrou esse elemento de tempo agora, não deveria nos surpreender. Sabíamos que existe tempo, sabíamos desde o início aqui. Já apaguei a outra linha, mas sabíamos já faz muito tempo que tínhamos tempo nesse movimento. Existe uma certa rebelião dentro do mesmo movimento de não aceitar isso, de não ver isso. Mas chegando quase ao fim do fechamento do Porto da Graça, o Senhor faz um esforço para descobrir, para despertar em nós nossa compreensão de que realmente temos que ver o tempo. Temos que aceitar que tem um tempo específico. O elemento de tempo novamente está presente em nosso movimento. Então, queridos irmãos, vamos a colocar mais umas 2, 3 linhas aqui para essa lógica. Vamos continuar um pouco mais daqui em umas poucas horas. Quero convidar vocês para fechar essa manhã com uma oração.